Nossa saudação, é com muita alegria que eu estou trazendo para vocês aqui no programa de hoje um companheiro de longa data, um dos militantes espíritas, sim, bastante dedicados, né, à causa doutrinária. Eu estou falando de Vladimir Lisso. Tudo bem, Vladimir? Tudo bem, Jeter. Fico à sua disposição. Cumprimento os telespectadores, né? E um grande abraço a todos. Vladimir, você é diretor da área de assistência espiritual da Federação. Atualmente eu estou na área de assistência espiritual da Federação. Eu acho que os telespectadores devem conhecer um pouquinho. É a área onde se concentra 70% do movimento da FESP. Os outros 30% são distribuídos nas demais áreas, né? Nós temos, você captou a pergunta, porque é impressionante. É assim, o que é dirigir uma área dessa? Nós temos de 7 a 8 mil voluntários, né, que trabalham dando os passes, a parte mediúnica, os dirigentes, os expositores, e funciona de segunda a domingo, diariamente, de segunda a sexta até as 9 da noite, e de sábado e domingo até as 17 horas, abrindo às 8h30 da manhã, ininterruptamente em 8 conjuntos de salas ao mesmo tempo, né? São quase 7 mil pessoas por dia. Mas funciona como um relógio, viu, Jeter? É impressionante como funciona e como não dá trabalho, por incrível que pareça. Eu não tenho tanto trabalho. Tem as equipes e realmente... Eu imagino a contraparte espiritual, né? A dimensão astral da federação. Vai ver que eles têm um trabalhão até maior que o nosso, né? Já que nós não trabalhamos. Eu não tenho dúvidas. Sem dúvida nenhuma. Sobre isso. Vladimir, há quanto tempo você é espírita? Eu comecei no espiritismo há mais ou menos uns 32 anos atrás. Naturalmente, como todo mundo começa, fazendo as assistências espirituais, aí comecei os cursos. Fiquei muitos anos só na área espiritual, dando passe como colaborador, que foi uma fase muito boa de amadurecimento, sabe? De assentar bem a doutrina. Aí é que eu comecei a pensar em trabalhar na divulgação. Aí fiz cursos e comecei a fazer palestras, comecei a escrever livros, mas foi tudo lento, eu não sou de apressar nada, sabe? Eu acho que tudo tem seu momento. Conta assim para nós, como é que era assim? Como é que era você emocionalmente, na época que chegou o Espiritismo? Que revolução esse pensamento provocou em você? Como é que você se sente hoje? Como é que é essa... Então, para mim, o Espiritismo foi essencial, Jeter, porque eu vinha desde praticamente a infância em processos de distúrbios bastante grandes e bastante problemáticos e graves, né? Então eu passei a minha vida toda, fiz escola, faculdade, minha vida profissional correu sempre muito bem, mas sempre enfrentando uma dificuldade muito grande. Mesmo porque o tema depressão, que agora eu me dedico muito, eu conheço, decoro e salteado, porque eu vivi todos os tipos que você pode imaginar, né? E quando acho que eu tinha uns 28 anos é que eu comecei a me relacionar com o espiritismo, né? E aí eu encontrei, na verdade, no trabalho, principalmente espiritual, mas aí eu fui adaptando outros trabalhos, tudo, uma fonte de equilíbrio muito grande. Então, o que a vida em geral não me dava de satisfação, do ponto de vista material, sempre as coisas deram certo para mim, mas eu sempre satisfeito com o sucesso profissional, faltando alguma coisa. Algo mais. Aí eu comecei a ter no espiritismo, isso daí foi muito importante, né? Uma satisfação que me dá, e na verdade, no final das contas, sempre foi a principal fonte de satisfação. Não diria a única, porque seria um pouco de exagero, mas é dali que vem uma fonte de equilíbrio muito grande, né? Essa doação que a gente tem e tudo mais. Realmente lhe provocou uma revolução. Totalmente. E aquilo que era o seu limão virou uma limonada. Quer dizer, a depressão, você hoje é um especialista, né? Isso tem livros, né? Tem, exato, porque eu até falo no meu livro sobre a depressão inata, que aliás eu até acho que me enquadro nesse caso, né? Aquela dificuldade que você tem de lidar com a vida, né? Mas acabou trazendo para mim uma maturidade, um conhecimento prático que agora está sendo altamente valioso,
Porque com essa prática, nós temos lá o trabalho espiritual, onde nós atendemos de 150 a 200 pessoas por semana. Estou até precisando abrir outros trabalhos, está crescendo muito. E é só para depressão grave, então ninguém me diz nada que eu já não tivesse conhecido, já não tivesse vivenciado. Isso daí está sendo de uma utilidade tão grande que eu agradeço a Deus todo dia ter passado pelo que eu passei. Você acredita num negócio desse? Porque agora, isso daí para mim é uma fonte de experiência que eu uso e as pessoas se identificam comigo, eu me identifico com elas, então está muito bom. Aliás, você colocou algo, Vladimir, que eu percebo assim, constato, é a grande verdade de muita gente, pessoal também. O pensamento espírita nos provoca uma revolução que a gente bem diz até as causas dos males, né? Os males que vivemos que nos levaram ao pensamento espírita e essa revolução. E é uma coisa interessante que eu passo para esses deprimidos graves o tempo todo, né? Porque a gente observa uma população mundial de mais de 6 bilhões de pessoas e do ponto de vista espiritual, a maioria está dormindo, uma parte está semi-acordado, os despertos são poucos, então eu acho que depressão, problemas, desde que você saiba trabalhar sem revolta, sem desespero, né? Você acaba realmente sendo despertado para esse lado espiritual que eu acho, que eu considero um privilégio. Dói um pouco, mas é um privilégio. Por que é considerado o mal do século? Aliás, lembrando para o telespectador, Reflexões sobre a Depressão é um livro que a gente recomenda do Vladimir Listo, na edição da FES. Exato, inclusive esse livro é a base do nosso trabalho, né? Que a depressão, inclusive nós começamos a nos dedicar a esse tema pela experiência que nós temos na assistência espiritual, né? Sempre atendemos casos de depressão, mas de 3 ou 4 anos para cá, o número de deprimidos começou a se tornar cada vez maior e os casos de depressão apareciam também com uma gravidade muito maior do que acontecia antes. Agora, por que é considerado um mal do século assim? É considerado o mal do século porque o número de deprimidos por toda parte é muito, muito grande, né? Em países de primeiro mundo, enfim, por toda parte do mundo. E as previsões da Organização Mundial de Saúde é que até o ano 2020, a depressão vai ser a segunda doença a acometer os seres humanos aqui na Terra e a roubar vidas úteis de seres humanos aqui na Terra, que são os espíritos encarnados, né? Só vai continuar perdendo para as doenças do coração, que vai continuar sendo a primeira causa. Então, e elas estão muito relacionadas, né? Estão sem dúvida nenhuma, tanto é que pessoas que tomam às vezes remédios para doenças cardíacas têm que tomar um antidepressivo também para combater a ansiedade e não piorar o problema cardíaco. Esta sua informação, Vladimir, me leva aqui também a uma colocação, quero o seu comentário. Será que no fundo do processo depressivo não está todo um equívoco ou toda uma necessidade, eu vou usar um termo da administração, toda uma reengenharia do posicionamento humano em relação à própria espiritualidade? Porque nos parece que no fundo do processo depressivo está todo um reposicionamento do reconhecimento das pessoas quanto filhas de um Criador e de um potencial disso tudo, né? Então parece que as pessoas estão acordando de um grande engodo, de uma grande ilusão, de um grande equívoco em relação a Deus, à vida, de uma maneira geral, e estão necessitando de uma reengenharia que é, em geral, muito dolorosa. Como é que você vê isso? Eu acho que você está totalmente certo, viu, Jeter? Porque a própria psicologia e a psiquiatria, quando ela começa a falar de depressão, ela analisa sintomas, analisa causas mais imediatas que são relacionadas com a vida material, mas o que nós estamos percebendo é que a vida material, perdas e uma série de
problemas que a criatura humana vive, encandeia um processo de depressão que nós estamos percebendo já existia na base espiritual do indivíduo, que é o espírito encarnado, né? Então, o que nós estamos nos batendo bastante nesse trabalho espiritual, onde nós estamos conseguindo cura de depressão. Nós não estamos conseguindo melhora de sintomas, não. Eu só dou alta no trabalho quando a pessoa vem me dizer que o psiquiatra informou que podia suspender a medicação. Até aí nós não aceitamos como alta, né? E na assistência espiritual, nós partimos da própria afirmação da ciência materialista, que na falta de identificação dessa causa primária da depressão, afirma que é uma doença da alma. E se a depressão é uma doença da alma, ela está contida justamente naquilo que o espírito é na sua base, como você falou, e que aonde eu identifico os sentimentos, porque são os sentimentos que impulsionam os pensamentos e os pensamentos impulsionam as ações, né? E nós trabalhamos muito nessa linha da necessidade de renovação interior. Você se renova interiormente com base naquilo que a realidade externa te fornece, em termos de informação, em termos de ajuda, né? Mas esse trabalho de renovação interior é você que tem que fazer. A física quântica está impressionante, porque existe um filme muito bom que na locadora, que aliás nós fizemos até seminários na federação, Quem Somos Nós, aonde eles estabelecem justamente isso que você falou, a necessidade de o ser humano não continuar repetindo a mesma vida, os mesmos erros, naquele ciclo vicioso, né, que nós estamos no sentido de viver sempre do mesmo jeito. Então a própria física, batendo com o espiritismo, né, que já veio bem antes dela, afirma categoricamente que nós construímos a nossa realidade interior. A realidade interior de todos esses espíritos que formam essa humanidade encarnada constrói a realidade exterior. Então é exatamente isso que você falou, sair dos engodos, das ilusões, etc. Criar uma nova realidade interior com senso crítico, né, com autoconhecimento, porque aí essa realidade interior individual nova constrói uma realidade exterior. E às vezes fica uma coisa assim, quase que um labirinto, porque é um processo, inclusive, quase de uma hipnose coletiva. Mas é o seguinte, o Vladimir, olha, é polivalente. Eu volto com ele daqui a pouco. Mercatudo Casas André Luiz, um lugar onde sua compra é, antes de tudo, um ato de amor. Cuidar gratuitamente de mais de 1.400 deficientes mentais e físicos requer grandes investimentos. Assim, as Casas André Luiz conta com você. Sabe aquele móvel que você vai trocar? Aquela televisão que foi substituída? Ou mesmo aquela roupa que não te serve mais? Pois é, doando estas e outras coisas para o Mercatudo das Casas André Luiz, você nos ajuda a manter essa obra de amor. Ligue para 0800 773 4066 e agende sua doação. Lojas Mercatudo, uma loja que ajuda a manter mais de 1.400 seres especiais. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 Operadora 11 64 57 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. Luizinho História em Quadrinhos é mais um lançamento da Mundo Maior Editora.
Com ele, as crianças aprendem a entender assuntos diretamente ligados ao espiritismo de forma leve e divertida. A morte, a mediunidade, o respeito ao próximo e o exercício da cidadania são desenvolvidos no livro que tem formato de gibi, de forma a educar enquanto entretém a garotada. Luizinho História em Quadrinhos pode ser adquirido agora através do telefone 0 operadora 11 69792157 ou através do site www.mundomaior.com.br. Ligue agora e adquira uma obra infanto-juvenil de alto teor pedagógico espírita. Eu quero dar meu testemunho público da alegria de ver uma emissora espírita funcionando, transmitindo mensagens, orientando e executando o fundamento básico da doutrina espírita, que é a promoção do ser humano. Eu estou muito feliz de estar aqui, que Deus abençoe e que eles tenham um sucesso pleno, sempre. Aquele lembrete importante a todos vocês que sintonizam a TV Mundo Maior. TV Mundo Maior é uma ação de comunicação da Fundação Espírita André Luiz. E como vocês sabem, nós vivemos no mundo de César e é necessário que a gente entregue a César o que é de César. Isso quer dizer o quê? O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós temos necessidade de uma ordenação jurídica, então temos que constituir juridicamente uma fundação, né? Mas isso é só para César. A Deus nós temos que entregar a Ele realmente a nossa dedicação. E vejam bem, esse trabalho da divulgação da doutrina, que é luz, que é uma nova visão de vida, é saúde, é prosperidade real e autêntica, não imediatista, não é isso? É colocar os potenciais do Espírito em ação. Esta realmente é a maior de todas as caridades. Levar às pessoas esta conscientização do seu potencial. Então isso é uma ação educacional. Devemos levar a informação que revoluciona a vida das pessoas. E essa missão é obra de todos nós. Como disse, a Fundação está organizada para atender a César, mas nós não conseguiríamos fazer esse trabalho se não fosse o seu apoio. E aqui então, aquela convocação, não é apelo não, isso aqui é uma convocação principalmente às pessoas conscientes que já entenderam, né, a necessidade de nós agirmos, porque se somos beneficiados por essa luz, devemos levá-la também às outras pessoas. Então, faça parte do Clube Amigos da Boa Nova, que nós precisamos, evidentemente, dinheiro é energia, com nenhum trabalho, nenhum de nós se movimenta, o meu corpo não se movimenta, né? Ele não realiza o seu trabalho, você não estaria me vendo e ouvindo se o seu corpo não estivesse trabalhando. Para ele trabalhar, ele precisa de energia. E para nós, então, levarmos, né, nesse mundo que está organizado da maneira que está, nós precisamos dessa energia que vai fluir todo o mecanismo tecnológico, enfim, todas as possibilidades, os canais, os profissionais, né? Nós precisamos dar a mensagem espírita, um tratamento profissional. Isso, evidentemente, precisa de energia que o dinheiro dá. Então, faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. Onde chegaremos? É a nossa união que determinará, tá bom? 0800 12 18 38. Como disse o Vladimir Lício, gente, é polivalente, né? Tem uma dedicação, tem algumas, vamos dizer assim, especialidades, que no caso da depressão, mas vocês viram no bloco anterior, inclusive, eles citaram um filme que a gente, se você não conhece ainda, a gente está recomendando, já ressaltando também, que é um filme que possivelmente você não só goste ou terá necessidade de ver 2, 3, 4 vezes, porque é muito rico de conteúdo, não é fácil assimilar todo o conteúdo num primeiro aspecto. E, Vladimir, aproveitando essa deixa que você mesmo colocou, e você fala, você inclusive está lançando um livro mais recente, agora Temas Atuais da Visão Espírita, e o volume 1. Você entende então que a física quântica é o grande salto de qualidade da humanidade
para entrarmos efetivamente na era do Espírito. Está claro que eles chamam de mente, consciência, mas é um outro nome de uma grande realidade, né? A maior de todas as realidades, que é Deus. Você vê como isso algo até a favor do pensamento espírita? Então, Jeter, na federação, até o ano passado, eu dou um curso, e vou continuar dando, que são de 32 aulas, sobre espiritismo e ciência, né? Aonde eu não pego a ciência para explicar espiritismo. Eu pego o espiritismo naquilo que a ciência tem de particularidades que nos ajudam um pouquinho melhor a fundamentar a questão da imortalidade, o universo, o Criador, etc. Né? Então eu utilizo muito a ciência naquilo que ela está se aproximando do espiritismo. E a física quântica, ela tem essa particularidade porque ela identifica o mundo do muito pequeno. E o mundo do muito pequeno vai levar um dia à identificação de um tipo de matéria ainda não identificada pela ciência, que é aquela matéria que forma o mundo espiritual, que nós chamamos de fluido. O mundo espiritual é formado de fluido. O espírito que vive lá não é matéria, mas o fluido para nós é matéria. Fluido cósmico universal. O Steve Hawking, que é o maior físico que a humanidade conhece, né? Está lá na Inglaterra, e o Steve Hawking, ele já afirma categoricamente que no universo, além dessas 4 dimensões conhecidas de matéria, largura, altura, comprimento e tempo, existem pelo menos mais 4. Quer dizer, ele já abriu aí a nossa porta para encaixar um dia o mundo espiritual, que é uma dimensão de matéria que nós não captamos pelos sentidos materiais. Interessante então, que, a ciência é muito importante. Do ponto de vista da energia, eles já falam numa matéria escura que seria muito maior de toda essa matéria que a gente vê. 70% do universo seria matéria escura e o que nós conhecemos estaria apenas nos outros 30%. Né? Então eles começam lá. E a matéria escura tem essa característica. A luz bate e atravessa, não reflete, nós não enxergamos. Muito interessante. Aliás, né, Vladimir, você mesmo disse já no bloco anterior, essa atualidade, né, para quem está inserido no nosso contexto atualmente, na conjuntura atual, a atualidade do pensamento espírita, mas Kardec já fez alguns questionamentos, né, a essas lideranças espirituais. E elas já em 1857 já diziam que a matéria existe em estados que vocês desconhecem. Exatamente. Impressionante. Aliás, dentro desse processo da atualidade e dessa capacidade do olhar espírita estar fazendo uma releitura praticamente de quase tudo, você tem também algumas práticas lá na federação envolvendo filme, né, que é a 7ª arte, né? É que existem assuntos, né, Jeter, que fica muito difícil você passar para o público de uma maneira didática e inteligível, né? Então, por exemplo, apenas começando por esse curso de Espiritismo e Ciência, eu montei o curso que são 32 aulas, começando sempre por um filme ilustrativo do tema que eu vou abordar. Então eu vou falar de inteligência, eu passo uns filmes sobre cérebro, alguma coisa assim. Eu vou falar sobre a parte mais de gênese orgânica, tem filmes de biologia que me ajudam a passar a coisa. Mas então são filmes didáticos? Esses filmes que eu uso nos cursos, em geral, são filmes técnicos e filmes didáticos, né? Eu gravo muito, eu adoro filmes, então eu tenho lá quase mais de 1000, então qualquer assunto que eu esteja querendo abordar, eu encontro alguma coisa. Clonagem, dá para ilustrar muito, tem filmes técnicos ótimos, doação de órgãos, tem muita coisa nova que filmes ilustram muito bem. Mas dá para usar a filmografia que existe atualmente aí? Você diz a filmografia tradicional? Essa que está nos cinemas. Dá também. Eu tenho lá na federação alguns eventos em que eu passo um filme que tem um fundo espiritual. Geralmente eu não diria espírita, mas espiritualista, sim. Né? Porque o americano não assimila tão bem o nosso espiritismo brasileiro típico, né?
Mas eu passo esses filmes na federação, naturalmente tomando muito cuidado de que sejam filmes mais antigos, etc., né? E as pessoas gostam de mais e mais e mais. Nós passamos o filme, nós fazemos uma interpretação, fazemos uma abordagem do filme à luz do espiritismo, escalamos uma pessoa do público para, na sessão seguinte, fazer uma abordagem espírita sobre o filme. E as pessoas adoram. Eu tenho tido lá 600, 800 pessoas, você acredita, para assistir um filme. Maravilha, hein? Mas são mais esses tradicionais, claro, né? A gente pensa, nós temos vídeo, canal a cabo, locador em cada esquina, mas a maioria das pessoas não tem esse acesso que nós pensamos que tem, né? Há filmes que, na verdade, na minha interpretação, é uma forma maravilhosa também de nós adquirirmos conhecimento e aprender com a prática da história, da situação que está relatado no filme, né? Então eu tenho feito sim também essa parte. É interessante que nós tivemos várias sinalizações há coisa de algumas décadas, né, atrás, algumas delas significativas através do Chico, que nos falava que a grande alavanca da divulgação não só do pensamento espírita, mas todo o pensamento da espiritualidade seria através das artes. Você, então, entende que nós chegamos nesse tempo? Veja bem, Jeter, eu acho que para chegar exatamente nesse tempo, o Espiritismo vai ter que caminhar um pouco, né? Por exemplo, quando nós examinamos a parte de música, eu não considero a música uma arte que possa, nesse momento, favorecer muito profundamente essa formação de uma nova realidade interior que nós falamos, porque a letra da música, ela é limitada a um certo conteúdo. No caso específico do cinema do teatro. O cinema eu acho que sim, porque o cinema é algo mais popular, né? Você tem aí uma popularização um pouco maior do conhecimento. Os filmes em geral, se você souber fazer uma seleção correta, eles têm uma abordagem muito boa. Lógico que eu acho que não basta, foi a conclusão que eu cheguei na minha experiência, botar o público num local e passar um filme, tchau, acabou. Tem que provocar discussão. Você precisa apodar as arestas, porque o filme é uma coisa que tem que vender, claro. Então ele tem o seu lado sensacionalista, né? E você precisa destacar o lado espírita do filme através de uma palestra, porque... Mas o olhar espírita sempre é possível tirar o pedregulho e descobrir a joia. É possível. Agora precisa assistir o filme, porque às vezes também tem algumas coisas que você não pode usar. O filme também, às vezes, ele tem um apelo muito grande ao sexo, a corpo. Sim. Então, para um público grande, você já tem que eliminar, porque vai causar um certo... Tá certo. É um cuidado grande que a gente precisa ter, mas eu acho fantástico. O cinema, para mim, eu assisto uns 10 filmes por semana, no mínimo, e eu assisto o filme com uma nota, o caderno de notas na mão, anotando frase, anotando conceito. Então vamos avisar a produção então da TV Mundo Maior, que vai dar aí uma fonte de informação. Exatamente. Eu volto já já com o Vladimir Lício. Eu quero que você venha conhecer o trabalho das Casas André Luiz, porque eu tenho certeza, quando você entrar aqui e conhecer, ninguém vai precisar pedir para você doar. Vai ser uma coisa que você vai fazer de coração e sabendo que cada centavo que você doou está fazendo uma pessoa feliz, porque aqui o que existe é amor, é dedicação ao próximo. Portanto, venha conhecer as Casas André Luiz e eu tenho certeza que você vai fazer a maior obra da sua vida. Vem aí Relações Familiares, Enganos e Acertos, o mais novo livro de José Medrado e Eurípides Reis. Uma obra que aponta caminhos para a paz familiar. Reserve o seu agora na pré-venda a preços e condições especiais. Drogas. Agente de dor a patrocinar a perdição de muitos que, a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente, se perdem nos turbilhões deste flagelo humano.
E no mundo espiritual, como é que se estrutura o tráfico? Como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicômano, mais uma obra da Mundo Maior Editora, que você pode adquirir já através do telefone 0 operadora 11 6979 2157. Adquira e aprenda a educar e a evitar que alguém próximo de você caia nas garras do mundo das drogas. O Evangelho segundo o Espiritismo para Infância e Juventude é uma obra educativa que leva em uma linguagem adaptada ao universo infantil as mensagens do Cristo à luz da doutrina dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo para Infância e Juventude é mais uma obra da Mundo Maior Editora. Um bom presente para seus filhos e amiguinhos. Estou conversando com Vladimir Lisso, trazendo aqui para a sua sala, para onde você estiver aí, e esperamos estar entrando em sua casa, sempre com uma motivação de muita utilidade, né? Muita alegria, e com certeza o Vladimir está trazendo isso para a gente. Ele é diretor da área de assistência espiritual da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Vladimir, você na sua atividade profissional de advogado, sei que utiliza muito inglês, você domina esse inglês profissional, né? Na verdade o meu inglês é mais técnico, né? Então, tá. quando você desenvolve inglês na profissão, você acaba se familiarizando muito com o inglês jurídico, que é o meu caso. Tá. Mas dá para fazer palestra espírita em inglês? Dá. Eu estive nos Estados Unidos em outubro, né? E algumas palestras eles pediram que fossem feitas em inglês, né? E aí me pediram também para levar todo o material de apoio, data show com os textos em inglês também. Aí eu procurei fazer um trabalho bem feito, porque afinal de contas, Estados Unidos, o pessoal lá é mais exigente que aqui. Como é que surgiu essa oportunidade? Então, Jeter, o nosso trabalho na Federação de Assistência Espiritual é muito grande, então ele acaba atraindo os visitantes de fora. Durante 2 ou 3 anos, eu recebi grupos americanos, principalmente, mas espanhóis também, ingleses, australianos, na Federação, e o interesse maior deles é sempre o trabalho espiritual. E aí eu fiz entrevistas, inclusive teve um filme que foi divulgado lá com uma entrevista nos Estados Unidos. Eles acessam muito também as palestras gravadas pela Boa Nova. Tá. E durante 3 anos eu recebi esse pessoal, fiquei em contato e começou a impressionar muito as pessoas esse trabalho de depressão, porque a depressão nos Estados Unidos está uma epidemia medonha. E fizeram vários convites que eu não pude atender. E agora em outubro eu estava com um pouco mais de disposição, acabei aceitando o convite de um dos grupos em New York, uma cidade próxima em Nova York, que organizou um ciclo de 12, acho que palestras ao longo de 15 dias, né, em grupos onde tinha americanos e brasileiros também. E aí algumas palestras, todas as palestras tinham tradução simultânea para o inglês. Eles preferiram me deixar à vontade para falar em português, para não perder o conteúdo, e tinha o tradutor simultâneo que traduzia para os americanos, né? Mas pelo menos 2 ou 3 foram feitas em inglês, inclusive uma difícil que era justamente distúrbios mentais e obsessão, onde tinha mais americanos e falar... Mas até porque para um tradutor simultâneo, se ele não tiver um conhecimento adequado do tema... havia essa tradutora que me acompanhou... Você está indo para um lado e a plateia para o outro. Ela é fantástica. A Elza D'Agosto, uma das pessoas, um brasileiro que está lá, inclusive ela trabalha no Instituto Allan Kardec em Nova York, onde só tem americanos, e fizeram 2 traduções muito boas do Evangelho e do Livro dos Espíritos, né? Sim. Ela fazia uma tradução muito precisa. Eu percebia isso porque no final das palestras, americanos vinham falar comigo, então eu percebi que eles tinham conseguido acompanhar. As que eu fiz em inglês, com o texto que eu levei em data show, que foi feito por uma tradutora, e chegou lá e eu mandei rever de novo, etc., deu bem.
Eu não diria que foi perfeito não, porque o vocabulário é um pouco diferente, mas atendeu perfeitamente a necessidade de se identificar com o público americano, que eu percebi, viu, Jeter, uma coisa interessante. Eles não gostam muito da tradução simultânea. Agora, quando você fala inglês, eles gostam muito, ainda que eles tenham que te ajudar um pouquinho. E eu fui nessa, sabe? Olha, a palavra, sabe? É isso mesmo. E de repente teve uma receptividade maravilhosa, não sendo o inglês perfeito. Porque nós, em outros momentos aqui dentro do Nova Consciência, Vladimir, nós ressaltávamos a necessidade mesmo dos expositores, aqueles mais requisitados, começarem a desenvolver o inglês, porque é a língua universal, né? E também o espanhol, para que nós pudéssemos, porque aqui é a fonte, né? Primeira e principal de um pensamento que com certeza é o revivecer do cristianismo. Exatamente. E aí que eu queria te fazer uma pergunta, quer dizer, os Estados Unidos surge religiosamente, né? As comunidades saíam da Europa e iam para o Novo Mundo, inclusive com a ideia de criar a Nova Jerusalém, né? E não é à toa que essa invasão que o plano espiritual promoveu para o surgimento da codificação começa em Hydesville, né? Então a gente vê toda uma conjuntura, toda uma convergência de fatores, né? Então, aproveitando esse momento. E é claro, nós sabemos hoje, nos Estados Unidos acabou sendo a terra do grande contraponto, pensando politicamente no mundo, né? Dominado pelo pensamento cristão, sim, mas católico. Você tem lá todo o desenvolvimento do protestantismo, que era um contraponto para quebrar aquela hegemonia que infelizmente não estava fazendo um bom trabalho. Exatamente. Né? Como é que você vê essa inserção agora? É possível penetrar, levar um novo cristianismo, ou esse cristianismo do Cristo mesmo, que o Espiritismo tem como missão, tem como penetrar aquele universo, ou a vertente da ciência, da explicação do fenômeno, acoplado com a ciência, é o grande, vamos dizer assim, a grande chave que vai abrir isso? Como é que você vê? O que eu notei, Jeter, é que para você falar nos Estados Unidos, principalmente para público americano, você precisa ser absolutamente lógico e racional. Os eventos lá, a palestra duravam 1h30, às vezes até 2 horas. Olha. E antes de 60 minutos você não conseguia sair do local, porque eles perguntam mesmo, fazem muitas questões e querem respostas lógicas. Não dá para você, porque eles têm uma cultura também muito grande, né? O que eu notei, Jeter, na verdade, em todos os trabalhos que eu fiz nos Estados Unidos, é que existe muita receptividade. A partir do momento que você, vamos dizer assim, separa desse espiritismo mais popular que nós desenvolvemos no Brasil, muito sincretismo, muito questionamento de espírito, de quem foi quem, numa encarnação. Isso daí, em países de primeiro mundo, não é muito bem visto, né? Apesar de nós sabermos que existem essas informações. Então, na verdade, o que eu procurei fazer nas palestras é sempre trazer o que era possível da ciência para ilustrar o espiritismo. Não trazer ciência para a palestra, mas dar pinceladas do que a ciência está trazendo dentro desse processo do novo espiritualismo, onde o espiritismo se insere. O que eu notei que nos grupos espíritas americanos havia muito pouco americanos, sempre poucos, né? Quando eu fiz a palestra em inglês, uma delas em Nova York, o público era metade americano e metade brasileiro. Eles disseram que pela primeira vez um brasileiro foi lá e fez uma palestra em inglês, acho que naquele grupo deve ter havido outros expositores que falaram inglês e ficaram muito felizes com isso. Isso que você falou bate direitinho com o que eles afirmaram, a necessidade de aprender inglês para levar espiritismo na língua onde e se falar inglês, você fala em qualquer país que você é entendido.
Porque em países de primeiro mundo, o inglês é a segunda língua de todo mundo, né? Na Espanha, na Itália, enfim, em toda parte. Na França, né? Então eu acho que você bateu na tecla certinha, viu? Estimular os expositores a aprender bastante inglês para conseguir, se não fazer uma palestra na língua, pelo menos ter diálogo com o público que está lá e que geralmente fala inglês. E a receptividade foi ótima, eu levei temas como busca racional de Deus, eu levei temas como reencarnação face aos avanços da ciência, onde eu falei de clonagem de célula-tronco, de doação de órgãos. E foi maravilhoso. Eles perguntavam, faziam perguntas demais, mas nunca eu fui questionado. Você disse isso, não é? Entendi. Então, realmente, precisa fazer um trabalho de profundidade para você também impor respeito, senão acaba não levando... Mas eu acho que o Espiritismo, para isso, ele precisa ficar bem dentro das obras da codificação, onde você encontra lá aquela coletividade de espíritos, né? Trazendo conceitos que fica mais difícil de serem questionados, né? Você precisa ficar um pouco próximo da ciência, né, sem ter relação. Tanto é que a obra Gênese afirma que Espiritismo e ciência se completam um ao outro. Precisa haver essa complementação. E você falou também a questão do Evangelho. A igreja nos Estados Unidos ela é muito separada da vida das pessoas em geral. Então você tem lá o culto no domingo, você tem a missa no domingo, mas aqui no Brasil parece que há uma maior integração. O que eu notei nos Estados Unidos, que eu achei extraordinário, que é uma coisa que eu já vinha falando, que é a necessidade de nós voltarmos dentro desse processo de renovação interior, que você colocou muito bem, à simplicidade do Evangelho. Hoje você pega lá nos Estados Unidos, você vai na livraria, aqui também tem no Brasil algumas traduções, Jesus o maior psicólogo que existiu, Jesus o maior pedagogo que existiu, Jesus e administração de empresas. Quando você abre o livro e lê, você verifica que o autor está traduzindo o Evangelho naquela mesma simplicidade que Jesus o trouxe para nós. É verdade. E às vezes no Espiritismo nós inserimos muitas técnicas, nós trazemos alguns tipos de ciência para a renovação íntima que no final não se encaixa. É uma dica, né? Usar essa vertente, né? Bom, tenho mais um bloco com o Vladimir Lisso e eu volto já já. Será possível encontrar a cara metade? Estaria sua alma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma laranja? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online, o mais novo lançamento da Mundo Maior Editora, que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 6979 2157. O livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga, onde o passado justifica o presente e a internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas. Ligando agora para 0 operadora 11 6979 2157, você pode ter este livro por apenas R$ 18,90. Preço apenas para quem ligar já. Almas Gêmeas Online. Adquira e veja que de virtual mesmo a internet não tem nada. Meu trabalho aqui no clube não seria só de captação, mas de atender os amigos que nos ligam. Muitas vezes eles nos ligam, querendo só falar, conversar com a gente. Uma amiga da gente ligou, dizendo que ouvia a rádio só há 2 meses e que até então tinha problema de depressão, ausências, tomava remédios controlados e ouvindo a rádio, aprendendo a doutrina, estava até parando de tomar o remédio. Claro que o nosso conselho foi para que ela não fizesse isso, porque era perigoso, que ela teria que ter um acompanhamento médico. Ela agradeceu a ligação, disse que vai nos ligar ainda para se associar, mas com certeza já teve um laço muito forte de amizade e
que isso é o mais importante também, não só a contribuição, mas principalmente esse laço de amor que tem entre o clube, a rádio e os ouvintes da Rádio Boa Nova. Tem gente que não consegue falar direito, né? Mas existem milhares de cidadãos brasileiros que também não ouvem, não enxergam e nem se movimentam bem. Não porque não queiram ou porque ninguém lhes ensinou, mas porque não conseguem. Eu estou falando dos portadores de deficiência mental. Quem é que cuida deles nesse país? Ajudando as Casas André Luiz, você certamente vai viver melhor consigo mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Ligue para 0 operadora 11 6457 7733. Tocando a Alma, volume 2. Um CD para ouvir e meditar. Nós espíritas somos conhecidos como pessoas que fazem caridade, né? E há quem tem estudado até isso sociologicamente, e é verdade. Hoje nós nos constituímos numa das maiores forças sociais desse país. Mas nós sabemos, doutrinariamente, isso é importante. Muitas vezes isso é emergente e não tem que discutir, tem que agir e pronto. Porém, nós sabemos, né, que existe, essa é uma caridade fundamental, existe uma caridade essencial, que é levar justamente as pessoas a erradicar toda a problemática que às vezes as faz ficar em situações que são obrigadas a ter justamente essa ação de socorro, vamos dizer assim, das pessoas de uma maior compaixão pelas outras. Mas também seria uma tremenda falta de caridade a gente querer que fiquem existindo pessoas estropiadas de qualquer natureza para que a gente vá lá fazer caridade. Isso já é uma coisa mórbida, né? Não é nem saudável. O que nós devemos é promover as pessoas, não é isso? E o conhecimento faz isso, né? Vamos levar a informação espírita, vamos ajudar todas as ações de comunicação, as revistas, os jornais, as rádios, e, né, nós precisamos entender que no contexto de hoje, colocar a luz do Evangelho bem alto, né, a luz do candeeiro bem alto, a metáfora nos dias de hoje é isso, colocar a mensagem nos meios de comunicação, principalmente os de massa e eletrônicos, né? Então vamos apoiar todas as iniciativas de rádios e TVs pelo Brasil. E a gente está pedindo a sua participação na TV Mundo Maior, que é, vamos dizer assim, a ação mais novinha da Fundação Espírita André Luiz. Venha fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. E olha, se você já parabéns, conscientize alguém do seu lado, traga mais alguém, tá bom? Vladimir, muito legal essa sua ação lá nos Estados Unidos e que ótimo que você também tenha ido para lá. Ao longo do ano passado, nós trouxemos vários expositores que tiveram essa participação no exterior e a gente fica muito feliz, porque você, inclusive, faz disso, como você mesmo disse, uma dedicação que, mesmo a sua atividade profissional, que lhe dá essa sustentação material, ela não seria perfeita se não fosse essa sua ação espiritual. Eu entendo até que ela é mais importante mesmo. Que bom, isso é colocar alma, né, na causa, isso é muito legal. E a gente, estando lá no exterior, então você entende que nós deveríamos até ter um carinho especial pelos Estados Unidos, que muitas vezes tão malhado, né? Mas hoje lá, queira ou não queira,
é a capital do mundo, como um dia a França foi quando o Espiritismo surgiu, né? Foi, exato. Eu acho, viu, Jeter, que nos Estados Unidos, inclusive, é onde o movimento espírita no mundo está mais acelerado, né? Muito mais do que na França, em Portugal, em Inglaterra. O número de centros espíritas é muito grande. Somente nessa região que eu fiquei, de New York, eu acho que são aproximadamente 30 ou 40 casas espíritas. Olha! Eu me centralizei numa maior, mas eu estou voltando ano passado para visitar as outras que não houve muito tempo, né? Eu acho que lá também tem o maior número de brasileiros e, na verdade, quem leva espiritismo para os outros países é o brasileiro. Nós temos um movimento pequeno ainda no Japão que está crescendo também, né? Mas nos Estados Unidos eu acho que é onde existe um campo um pouco maior, porque eu notei, Jeter, que o que falta muito naquele país é a terapêutica espírita. As terapias alternativas e as espiritualistas também, elas estão ganhando cada vez mais terreno naquele país. Recentemente a Globo, nós tivemos um Globo Repórter sobre curas, etc. E lá mostrou, inclusive, o Hospital Hopkins, que é um dos maiores dos Estados Unidos, as enfermeiras fazendo movimentos de mãos em torno do doente, dentro do hospital, que é exatamente o nosso passe. Que eles chamam de energização. Energização, né? Mas é o nosso passe. Isso. E, por exemplo, a depressão, o que eles usam lá é basicamente a medicação, que é um mercado enorme nos Estados Unidos, mas não existe nada muito efetivo que leva àquilo que nós chamamos de cura, né? Tanto é que esse trabalho espiritual que nós desenvolvemos, com passe, com desobsessão, com palestras, com debates também que nós fazemos com o público, está sendo implantado em alguns grupos nos Estados Unidos, exatamente como nós fazemos no Brasil. Já recebi a notícia, inclusive, que esse grupo maior está implantando o trabalho, e realmente a terapêutica espírita, eu acho que é algo muito bom que nós podemos levar. É uma coisa fantástica. Em todas as palestras que eu fiz sobre os mais diversos temas, mediunidade, Deus, ação e reação, vários temas científicos também, a terapêutica espírita era sempre o ponto de maior interesse e curiosidade. E os centros estão lá também fazendo o seu trabalho. Existe um equívoco aqui no Brasil, porque nós achamos que nós aqui não cobramos. Como nos Estados Unidos tudo é cobrado, lá o centro espírita cobra. Não, não cobra. Os centros espíritas desenvolvem os trabalhos espirituais, eu participei de vários, e eles não cobram absolutamente nada. É aquilo que você falou, precisa do dinheiro para manter o trabalho, e eles fazem que nem nós. Tem lá a livraria espírita, tem lá a lanchonete, eles fazem eventos que nem os nossos, aí de jantares, etc. Mas dos assistidos, eles não cobram nada. Aliás, Vladimir, eu faço questão aqui de relembrar ao telespectador, né? Vamos trazê-la de novo, a Vanessa Ancioli, não sei se você conhece, eu acho que ela é amiga da Elza que você conheceu. Lá no centro, lá em Baltimore, eles tiveram uma decisão crucial, que foi justamente essa, de abolir o português e assumir definitivamente o inglês. E eles ficaram apreensivos no início, e para surpresa, bom, pelo menos os brasileiros vão embora, porque eles entendiam até que estaria funcionando uma certa, sabe, um saudosismo ali, matar a saudade de estar, né, conversando Brasil, em português à vontade, etc. E tal. E para surpresa, não só os brasileiros não saíram, como os americanos começaram a chegar. O trabalho cresceu, eles atenderam lá um atendimento espiritual a uma determinada senhora, e ela teve o seu benefício, né? E, para a surpresa do grupo, né, essa senhora, ela nada mais, nada menos, faz parte de um clã lá, de uma família, das mais tradicionais da região, das mais ricas, e que chegou e quis pagar. Você falou, eu lembrei, quis pagar. Não tem cabimento. Foi explicado, mas ela falou, mas eu quero fazer alguma coisa para demonstrar o meu agradecimento. Então, o que vocês querem? Tudo bem, né? E o grupo se decidiu para a criação de uma escola, que funciona também como centro, né?
E aí, nessa escola, inclusive, é atendido muitos negros. E depois ela foi revelando que essa senhora, na verdade, tem vamos dizer assim, reencarnatoriamente falando, tem toda uma ligação com toda a escravidão lá nos Estados Unidos, e ela agora, de uma certa maneira, estava transformando o seu karma, né? E demonstrando mais uma vez que não há necessidade de sofrer para transformar o sofrimento que a gente fez no passado. É uma ação de amor, né? Exatamente. Isso daí bate exatamente como eu observei, né? Esse grupo em Nova York que eu citei, eles trabalham só com inglês, eles não trabalham com português, nem assistência espiritual, nada. E aonde eu observei a presença maior de americanos, né? Nos outros grupos existem também cursos para americanos em inglês. A Elza D'Agosto também, que é uma pessoa extraordinária, ela tem inglês maravilhoso e tudo, e ela dá aulas de espiritismo em inglês, aonde existe o público americano e os brasileiros também, porque brasileiro que mora lá, geralmente ele entende inglês perfeitamente, né? É como se fosse, acaba ficando a primeira língua deles lá, né? E realmente eu acho que realmente falar inglês você atrai um número maior de americanos, sem dúvida. Tá? Vladimir, o temas atuais na Visão Espírita, volume 1, isso quer dizer que vem volume 2, 3? Eu vou continuar escrevendo sim. Nesse volume eu abordei uma questão muito problemática no Espiritismo, que é sexualidade e preconceito, né, que é quase metade do livro. Mas eu coloquei várias entrevistas que eu fiz com psiquiatras, com psicólogos, sobre o tema depressão e distúrbios mentais, né, com autorização deles, lógico. Temas de mediunidade e tal, e eu vou continuar assim fazendo. Meu próximo livro eu estou querendo abordar temas de família, que eu acabei de montar um curso em 10 aulas, trazendo a família para a atualidade. Então, pegando aí problemas novos que às vezes nós ainda nem identificamos de forma muito precisa, que nem o cutting, que está muito falado no Canadá e nos Estados Unidos. Sim. Que é esse vício que crianças, adolescentes e jovens têm de se mutilar o próprio corpo, né? Que, aliás, está sendo apontado também como um dos maiores distúrbios que nós vamos viver nesse milênio. Então, eu acho que temas atuais seriam temas de família, justamente para trazer um pouquinho para a atualidade esses temas. Vladimir, a TV Mundo Maior, graças a Deus, a cada dia que passa, principalmente pela parabólica, né? Ela está começando também a ser, vamos dizer assim, acessada por vários sistemas, né? Que o Brasil é muito grande, né? É um continente, então tem muitos, os acessos à TV Mundo Maior têm se multiplicado. E muitas vezes o pessoal, né, de longe que está nos vendo, quer saber se o palestrante aceitaria um convite, se vai fazer palestra em outro estado. Você tem essa oportunidade? Como é que é isso? Eu tenho, lógico que você falou da minha parte profissional, que está super acelerada, né? Tem lá um escritório cheio de advogado para supervisionar, mas sempre que é possível eu programo sim, eu programo. Então, contato com você? Precisa haver bastante antecedência, mas sempre que é possível eu atendo esses convites. Então, o contato com você é a Federação Espírita? Seria a Federação, mas se for o mais fácil, pode ser o e-mail lisso@uol.com.br. O que vem aqui também, o que vai para a Rádio Boa Nova, eles sempre me entregam também. E nesse e-mail... E a TV Mundo Maior também, ó. TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova e o lisso@uol. Sem dúvida. Podendo, a gente atende convite fora de São Paulo, sim. Vladimir, quero agradecer a sua presença no Nova Consciência. Tenho certeza que o telespectador, né, se sentiu brindado aí com a sua participação. Eu quero agradecer. Eu é que agradeço aí, um grande abraço aos telespectadores, né? Muita força, muita determinação, né? Porque o mundo está aí para ser transformado por todos nós, né? Obrigado pela oportunidade, já. Eu que agradeço. E aí, gente, vamos fazer a TV Mundo Maior crescer, né? Ser uma grande rede nesse país. Só depende de nós, hein? Até a próxima semana.